Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito é fazer com que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedores e tenham melhores resultados e queiram empreender e queiram transformar o seu sonho em realidade. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão de formar preço. Se você já tem um negócio e não sabe como formar esse preço, não sabe como formar o preço do seu produto, do seu serviço, isso acaba sendo muitas vezes normal. As pessoas têm dificuldade, não sabem por onde começar, ou muitas vezes acabam calculando o valor errado, aplicando o valor errado com o seu preço. Isso faz com que a gente não tenha os resultados que a gente queira, que a gente define muitas vezes. Então a gente acaba não atingindo os resultados no qual a gente precisa, porque o nosso preço está feito de forma errada. Então é importante você precificar de forma correta, é importante você conhecer como forma a questão do preço. Muitos têm dificuldades nessa questão, óbvio que é difícil no começo, como tudo é difícil. Se você já andou de bicicleta, se você já começou a aprender a andar de bicicleta, você sabe que é difícil no começo, mas depois com o tempo passa a ser normal, passa a ser fácil andar de bicicleta e você não entende como as outras pessoas não andam de bicicleta. Então é importante você entender essa questão da composição do preço. Preço nada mais é do que margem de contribuição mais custos. A margem de contribuição é aquilo que você adiciona aos seus custos para que você tenha resultado, para que você tenha lucro. Então essa parte ela é fácil, o quanto que você vai adicionar ao seu custo total do seu produto para você ter lucro. A outra parte é um pouco mais complicada, a gente precisa detalhar, a gente precisa entender, então a questão do custo ela é importante. Para isso é importante que você entenda do seu processo, saiba como compõe o seu processo, saiba como que é feito o seu processo, porque é ali é que vai adicionando custo, ali é que vai adicionando valor. Então a gente tem os custos que são variáveis e os custos que são fixos. A gente vai detalhar primeiramente a questão dos custos fixos. Os custos fixos são aqueles custos que não interferem diretamente nos nossos produtos. Estão relacionados como, por exemplo, aluguel, internet, água, luz. Uma parte da água e da luz não vai compor, porque mesmo que você não produza, mesmo que você não desenvolva o seu serviço, aquela conta vai chegar no final do mês. Tá certo? A mesma coisa a internet, a mesma coisa o aluguel, tá certo? Então esses custos, na verdade, eles devem ser rateados individualmente para o seu produto. Se você só tem um produto, se você só fabricou um produto naquele mês, todo esse custo fixo vai ser absorvido por aquele componente. Então é por isso que é importante você entender qual é o mínimo de produtos que você precisa fazer para você poder absorver esse custo fixo, tá certo? O custo variável já é algo que ele está relacionado diretamente com o seu produto. Se você executar o produto ou se você executar o serviço, ele vai aparecer. Então, dentro de produtos, a gente está falando de materiais, a gente está falando de máquinas, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de alguns insumos, a gente está falando de logística, a gente está falando de custos de impostos. Então, você precisa entender toda essa lógica. O serviço é a mesma coisa, só que provavelmente aconteça numa ordem inversa. A mão de obra, geralmente, é o que mais sobressai aí dentro dessa formação do custo, tá certo? Mas existe todos os outros, existe maquinários, existe materiais, existe insumos, logísticas e também os impostos, tá certo? Vamos detalhar um pouco melhor a questão dos materiais, a questão dos produtos, na verdade. Os materiais, eles são importantes você entender qual é a matéria-prima, quais são alguns produtos que vão agregar essa matéria-prima, tudo aquilo que você utilizar para transformar essa matéria-prima num produto é preciso ser contabilizado. Então, quanto custa cada uma da matéria-prima? Mas não é a matéria-prima no geral que você compra, às vezes, muito, na questão de pacote consolidado. Você tem que saber o quanto você utiliza naquele produto. E aí você quantificar de fato aquela quantidade que você utiliza. A mesma coisa a mão de obra, quanto você gasta em horas daquele colaborador, daquela função, aí você vai contabilizando isso. A mesma coisa o maquinário. Maquinário não é o custo de aquisição, é o custo de você manter aquela máquina em ordem. Então a gente está falando de lubrificação, a gente está falando de limpeza, a gente está falando de regulagens, que são essenciais para que a máquina fique em ordem, que fique em condições ideais, porque senão ela vai quebrar e o seu custo de produção, o seu custo de operação vai aumentar à medida que você conserte mais a máquina. Então também é importante você levantar esses dados. Você tem a questão dos insumos, a água, a luz, o gás que vai ser utilizado dentro desse processo também precisa ser contabilizado. Ah, Marcelo, mas eu estou dentro de casa,
né? Então, é muito importante você contabilizar ainda mais dentro de casa, porque você está consumindo e alguém está pagando essa conta. Tá certo? Então você precisa detalhar isso, porque no momento que você for ampliar, no momento que você sair de casa, esses custos vão aparecer. Então é importante você detalhar já desde o início todo esse processo, porque você precisa conhecer o que você está fazendo. E você tem os custos logísticos, de você ir buscar o material, trazer o material, fazer a entrega. É muito importante você contabilizar também isso e a questão dos custos de impostos. Se você emite nota fiscal, você tem lá o imposto a pagar e é importante você colocar em cada um dos seus produtos. Tá certo? A lógica do serviço é a mesma coisa, só que o que diferencia é que geralmente a mão de obra ela se sobressai, ela é o que mais aparece. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai contabilizar o quanto de horas você emprega naquela função para você realizar o seu serviço. Tá certo? E é muito importante você fazer de forma unitária, porque se você fizer de forma unitária, você sabe fazer 10, você sabe fazer 100, porque é só você fazer a multiplicação. Tá certo? Esse entendimento ele é muito importante. Tá okay? Vamos pegar alguns exemplos. A questão de, se eu faço chocolate em casa, quais seriam os meus custos, principais? Eu tenho o custo de materiais, que é o custo do chocolate, é o custo de algum ingrediente que vai nesse chocolate para você formular aquele produto final. Você tem os custos dos materiais, que são de embalagens, outras questões que vão dentro de um chocolate, tá certo? Você tem o custo da chocolateira, mas sou eu mesmo que produzo, então quanto tempo você emprega naquele processo de fabricar o chocolate? E aí você tem que pesquisar a hora da profissional que faz chocolate, que é a chocolateira. E lembrando, se for registrado, você tem acréscimo dos impostos. Tudo isso é importante você contabilizar. Você tem o custo dos equipamentos, que são as panelas, que são os utensílios, e qualquer outro componente que vai ser utilizado. Você tem o custo da geladeira, você tem o custo do forno, você tem o custo de tudo isso que é muito importante. Porque você vai ter que limpar, você vai ter que deixar tudo em ordem para a próxima vez você poder produzir. Então isso tudo é custo. Você tem o custo dos insumos, quanto você gasta de água, quanto você gasta de energia, quanto você gasta de gás. Então é importante você contabilizar tudo isso. A mesma coisa para serviço, só que você tem que entender a lógica de quem é o principal funcionário do serviço. Se você tem um processo de vendas, você tem um funcionário que aplica vendas. Ah, mas eu faço pela internet, mas tem alguém por trás daquilo. Nem que seja, ou é você ou é alguma empresa, você tem esse custo para você vender. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com internet, a gente fala de custo de aquisição de cliente. Tá certo? Eu tenho que saber quanto é esse custo para poder, de fato, verificar se o que ele está deixando está compensando esse custo de eu adquirir cliente. Tá certo? Então é muito importante isso. Aí depois você fechou esse número, aí é a questão de você somar, você planilhou, somou, você vai aplicar a sua margem de contribuição. Tá certo? E aí em função disso, vamos imaginar que você tem um custo de 10, você acrescentou 5, então o seu preço é 15. Esse 15 você tem que verificar se o mercado vai pagar, se está dentro do que o mercado está estipulando. Tá certo? Então você vai verificar. Se caso não estiver, você não necessariamente está errado. Significa que esse valor a mais tem que valer a pena. Então aí você tem que ter diferenciação, você tem que ser, propor valores, agregar valores a mais para o seu cliente. Daí ele vai pagar os 15. Caso contrário, você vai ter que rever o processo inteiro. E é muito mais fácil quando você sabe onde estão os problemas. Aí você vai lá e identifica o que é possível você melhorar, o que é possível reduzir, tá certo? E aí você sabe o que você tem que fazer, que é muito importante nesse contexto, é saber o que tem que ser feito, tá ok? Então essa é uma dica muito importante. Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, todo mundo tem dificuldade. Se você é dono do seu negócio, você tem que investir nisso, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que saber o que está acontecendo. Ninguém melhor do que você para investigar isso. E aí você vai ter noção dos seus dados, você vai ter noção do que está acontecendo no seu dia a dia. Com isso você vai gerar informação para que você tome melhores decisões. Tá certo? Isso é muito importante para o seu negócio. Por hoje é só, espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixa um like pra gente, deixa um joinha pra gente. Isso é muito importante para o nosso canal. Aproveita e dá uma divulgada geral nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que assim como eu tenho te ajudado, eu posso estar ajudando outras pessoas. Aproveita, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, aciona a sinetinha, que assim que a gente colocar um conteúdo novo, você é notificado.
Se você não me conhece ainda, abaixo tem uma relação de links onde você pode acessar e me conhecer melhor, saber a minha trajetória, os meus projetos, os meus atuais serviços e fique à vontade para interagir da melhor forma possível. Deixe seus comentários aqui abaixo. Se você quer uma planilha, detalhando melhor como compor isso, essa planilha não está pronta, mas se você tiver interesse, deixa aqui um comentário para a gente, que eu mando essa planilha para você. Eu vou elaborar uma planilha legalzinha para você e eu mando uma planilha para você. Mas deixe o seu comentário, porque eu não vou deixar o link aqui abaixo. Deixe o seu comentário aqui abaixo, que eu tenho certeza que eu posso estar ajudando com essa planilha e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tem 2 links presentes para você aqui abaixo. Um link de gestão do tempo, onde vai te ajudar a organizar melhor o seu tempo, entender melhor o que é importante você fazer, organizar muito a sua agenda e vai deixar a sua vida muito mais produtiva. E outro link é para você entender o seu perfil empreendedor, como é que você se encontra, como é que você está atualmente. Isso pode te ajudar a direcionar melhor aonde você tem que se desenvolver melhor. Então acessa lá que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e está muito legal. Tá ok? Era isso, galera. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.